Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aí a questão dos fundamentos da física hidráulica e a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação de força. Agora que a gente já sabe que pressão é força sobre área, é muito importante a gente entender um princípio bem simples. Em um sistema fechado, a pressão é a mesma em todo o sistema, ou seja, se eu tenho uma pressão nesse lado de cá da minha tubulação, que é uma tubulação menor, do outro lado que a tubulação é maior, a pressão é a mesma, desde que o sistema esteja o quê? Fechado, tá, pessoal? Isso aí é muito importante para a gente entender um princípio da multiplicação de força. Qual que seria esse princípio? Vamos dar valores a esse exercício aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, então, pessoal. Aonde que a gente tem aqui, ó. Para a gente aproveitar a figura, a gente vai adicionar esses valores. Na F1, que é uma força que eu estou aplicando aqui nesse sistema, vamos imaginar que a gente esteja aplicando 10 quilos. Estou colocando aqui um peso de 10 quilos. A área nele é 2 centímetros quadrados. Ok? O que acontece, pessoal? Então, eu consigo calcular a pressão que eu tenho nesse sistema. Eu posso vir aqui e colocar, ó, eu sei que pressão é força sobre área, então a gente pode calcular a pressão que a gente tem em todo o reservatório, sabendo o seguinte, então, ó, pressão é igual, qual que é a força que eu estou aplicando? 10. Qual que é a área? 2. Então, o resultado disso aqui, a pressão é igual a 5 quilograma força por centímetros quadrados. É muito importante a gente entender isso. Então, eu sei que a minha pressão aqui dentro aqui é 5 quilograma força centímetros quadrados. Beleza? E aí, o que acontece, pessoal? Do outro lado, eu tenho a área do meu reservatório aqui, ó, da parte que se movimenta. No caso aqui, desse êmbolo que está se movimentando. Eu consigo calcular a força que eu tenho, uma vez sabendo que a pressão minha é a mesma em todo o sistema. Então, como que eu posso calcular isso aqui, pessoal? Posso calcular o seguinte, sabendo que força, então, é igual a pressão vezes área, a gente tem, então, que a força 2 é igual a pressão vezes a área 2. Força 2, então, é igual a, só calcular, qual que é a pressão que eu tenho no sistema? Não é 5? Então, é 5 vezes a área da figura 2 aqui, ó, 10 centímetros. Então, 5 vezes 10, a força aplicada aqui, ó, para levantar esse veículo, né, é 50 quilos, grama força. Então, ele é 50 quilos. Podem reparar, então, quando eu aplico uma força de 10 quilos nesse lado, eu consigo, de acordo com a área que eu tenho, levantar uma carga que está aqui de 50 quilos. É lógico que isso aqui é um exemplo. Poderia estar aplicando aqui, ó, uma força de 100 quilos para levantar do outro lado ali 500 quilos, e aí por diante. Eu poderia ter uma área maior, então no fator de multiplicação aqui, em vez de ser 10, se fosse 100, aí eu estaria elevando esse valor aí para 500 quilos, 5 toneladas, e aí por diante. Esse é o princípio do macaco hidráulico, tá, pessoal? Então, vamos continuar. Outra característica importante, outra grandeza que a gente vai ter na hidráulica é a vazão. A vazão, pessoal, nada mais é a relação, a quantidade de fluidos que estão passando dentro da tubulação, no nosso caso o óleo, a quantidade de óleo que está passando dentro da tubulação, de acordo ao tempo. Normalmente a gente mede a vazão em litros por minutos ou metros cúbicos por hora. Ela é dada por essa fórmula aqui, então, ó. Vazão, que é representado pela letra Q, é igual o V, que é o volume de óleo que está passando, dividido durante um tempo. Porém, essa fórmula ela pode ser derivada em outras formas, tais como
essa fórmula aqui, que é o quê? A vazão é igual à área da tubulação que a gente tem. Então, se a minha tubulação é 8 polegadas, vezes a distância que esse fluido está percorrendo no sistema, dividido pelo tempo. A gente consegue calcular também a nossa vazão. Ou a gente pode simplesmente substituir por essa formulazinha aqui, que vazão é igual à área, representada pelo A maiúsculo, vezes a velocidade representada pelo V minúsculo. A gente também pode representar a vazão desse jeito. A gente vai fazer alguns exercícios para vocês poderem entender. Para que seria isso? É lógico que isso aqui é mais um foco para o pessoal de curso técnico em mecânica, ou o pessoal que está fazendo engenharia, para poder dimensionar o sistema hidráulico, para a gente saber a quantidade de óleo que a gente vai precisar, para a gente calcular a velocidade para poder avançar um atuador que ele tenha 200 milímetros de extensão, e aí por diante, tá? Mas a gente vai fazer alguns exercícios para vocês poderem entender melhor então isso. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Em um tubo com área seção transversal de 2 centímetros, escoa um fluido com uma vazão de 4 centímetros cúbicos por segundo. Qual é a velocidade de escoamento desse fluido? Pessoal, muito simples. É só a gente pegar a fórmula e substituir, que é o quê? Velocidade. Então, a gente quer saber o quê? Qual a velocidade que está fluindo. Então, velocidade é igual a vazão, que é 4, dividido pela área. 4 dividido pela área dá uma velocidade de 2 centímetros por segundo. Então, o nosso atuador ele estaria avançando 2 centímetros por segundo. O cilindro hidráulico estaria avançando 2 centímetros a cada segundo. Isso é interessante quando a gente vai trabalhar para poder dimensionar uma máquina. Ó, eu quero que um atuador avance, depois o outro atuador ele tem que avançar 30 segundos após o primeiro começar a avançar. Então a gente começa a perceber a velocidade de avanço para esses atuadores não se chocar um com o outro. Isso acontece muito. E outro exercício que a gente tem como exemplo é o quê? Em um tubo com área de seção transversal de 0,28 centímetros quadrados, escoa um fluido com uma vazão de 4,21 litros por minuto. Qual é o tempo gasto para preencher um recipiente com um volume de 105 litros? Nesse caso, como podemos ter o tempo, utilizaremos essa fórmula aqui, ó, que é o quê? A gente tem o tamanho do reservatório do recipiente, que é 105 litros, dividido por quem? Pelo tempo, que é 4,21 litros por minuto, ou seja, dividido aqui pela vazão, tá, pessoal? Então, aqui está sendo dividido pela vazão. Então, eu peguei o tamanho do recipiente, dividi pela vazão. Ele vai me dar o resultado do tempo. Então, eu gasto 25 minutos para poder encher esse reservatório. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi bem pequenininha, mas é uma videoaula ilustrativa para a gente poder entender a questão da multiplicação de força. Então, é importante que vocês guardem. Num sistema hidráulico, a pressão é a mesma em todo o sistema, desde que ele esteja o quê? Fechado. Se o atuador estiver em movimento, a pressão tende a cair até esse atuador chegar no final, até o cilindro hidráulico, que é a mesma coisa que o atuador, chegar no final do seu acionamento. E outra coisa que a gente tem é a relação, então, pessoal, do tempo e da vazão. Agora é a vez de vocês fazerem os exercícios e daqui a pouco a gente vai estar corrigindo eles. Até a próxima aula.